IPB. Sem mais delongas, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, mesmos assentados, mas em reverência à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Eu queria convidar a igreja para que pudéssemos fazer uma leitura de forma uníssona dessa palavra viva, dessa palavra verdadeira, a nossa história, a nossa geração e as gerações vindouras, enquanto assim Cristo ainda não voltar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus amado, fala-nos nessa manhã, venha ao nosso encontro por meio da Tua palavra, assim como o Senhor já veio por meio da liturgia, dos louvores a Ti entoado. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos e que em muitos lugares não tem mais, pela liberdade de cultuar o Senhor, pela liberdade de poder glorificar o Teu nome sem censura, sem nada a nos atrapalhar. E que assim, Senhor Deus, o Senhor continue nos trazendo essa liberdade para cultuar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Certa feita, um jovem chegou para o seu pastor, para o seu pai, melhor dizendo, e disse assim: pai, eu sinto que Deus está me chamando para o ministério. Eu sinto que o Senhor está me convocando a ser pastor. E o seu pai, com pouco estudo, mas com muita sabedoria, olhou para o seu filho e disse: pegue a Bíblia. O filho se ausenta do pai, procura a Bíblia, traz para ele, e o pai diz: abra e leia as Escrituras. Ele disse: em qual texto, pai? O pai disse: qualquer um, apenas abra e leia. E o filho abre a Bíblia e lê as Escrituras, e ao término da leitura o pai pergunta: o que você sentiu? E o filho olha para o pai e diz: não entendi, pai, não senti nada. E o pai olha para o filho novamente e diz: leia de novo. E o filho lê pela segunda vez, e o pai repete a pergunta: o que você sentiu? E o filho disse: nada, pai. Pela terceira vez o pai disse: meu filho, leia mais uma vez, leia com atenção. E ele conclui a leitura e o pai pergunta: filho, o que você sentiu? E ele diz: pai, nada. No final eu trago a conclusão verídica dessa história. Irmãos, vocês, nós cremos nas Escrituras. Nós confiamos nas Escrituras. O que ela é para você? O que ela é para mim, para a nossa vida? Para muitos ela é apenas um livro repleto de histórias. E histórias não com H, mas sim com E. É apenas um livro que traz uma lição ética. Para muitos é, quem sabe, um livro de mitologia, ou quem sabe de ficção, ou um livro que retrata a história de um povo, uma cultura que não serve mais para os tempos pós-modernos. O que a Bíblia é para mim e para você? Para muitos ela é apenas um livro que foi escrito, mas não deve mais ser dado crédito nem valor, porque ela não serve para uma geração que não é mais a mesma para a qual foi escrito. Contudo, irmãos, desde o tempo antes da Escritura ser compilada aos nossos dias, ser colocada e fechada no cânon, muito antes disso, a palavra do Senhor já vinha ao seu povo.
E desde o passado até os nossos dias há muitos crentes ainda que professam um evangelho e confiam e creem nas Escrituras. Mas o triste é que muitos crentes desde o passado e ainda da nossa geração, que se dizem ser cristãos, que dizem confiar no Senhor, mas que não conhecem as Escrituras do Senhor, que não obedecem à palavra do Senhor, que não buscam no Senhor da palavra e na palavra do Senhor a condução da sua vida, que vivem apenas um evangelho de puro sentimentalismo, que vivem apenas um evangelho de puro emocionalismo e nada de racionalismo em obediência às Escrituras. Eu nunca esqueci quando eu fui convidado para pregar na igreja presbiteriana de Fernando de Noronha, e estava indo com minha esposa para lá, e atrás de nós dois estava duas mulheres, estavam lá conversando, e elas disseram uma coisa que aquilo ficou perplexo em minha mente. Uma disse para a outra: eu acredito tanto em Deus, mas acredito tanto em Deus que se Ele disser algo que vai de encontro às Escrituras, eu confio nele. Aquela palavra me deixou perplexo, porque não existe condições, possibilidades, ou não deveríamos elucubrar em nossa mente e coração tal pensamento. Jamais Deus se levantaria contra a sua palavra, palavra inerrante, palavra infalível, palavra essa que é suficiente para tratar o ser humano por completo e o completo do ser humano. Mas as nossas emoções, o nosso sentimentalismo nos leva a pensar sobre isso, a imaginar que em algum momento, em alguma hipótese, Deus se levantaria contra a sua própria palavra e guerrearia contra si mesmo, porque o próprio Cristo nos disse: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, santifica-os nela. Sendo assim, não há possibilidade, porque ela nos mostra como devemos viver para Deus. Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 23, o próprio Cristo nos falou: se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam negar a si mesmo, vocês precisam tomar a sua cruz e precisam me seguir dia após dia. Ela é a nossa regra de fé e prática, ela é a nossa vivência. E queridos irmãos, não há como viver Cristo sem suas Escrituras. Não há como obedecer a Cristo sem as suas Escrituras. Não há como professar a Cristo sem as suas Escrituras. Se assim fizermos ou caminharmos, possivelmente cairemos no erro do que o profeta Osés falou: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras, o meu povo está sendo destruído por não conhecer as Escrituras, por abandonar, por rejeitar. Eu os rejeitarei, eu os deixarei de lado, eu me esquecerei de vocês. Aquilo que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, lá nos mandamentos ele está falando: eu abençoo, eu cuido de muitas gerações, daqueles que me amam, daqueles que professam o meu nome, daqueles que amam a minha palavra, mas eu também rejeito até terceira e quarta gerações dos filhos daqueles que me abandonaram. A palavra não é uma opção na nossa vida, a palavra não é apenas uma condição, uma circunstância na nossa vida, ela tem que ser a nossa vida. Essa é a percepção do cristão. O salmista no Salmo 19, no verso 7, falando sobre essa palavra maravilhosa, ele disse: ela é perfeita e ela restaura a alma. Nós precisamos dessa palavra para trazer refrigério à nossa alma. Precisamos dessa palavra para trazer alegria, conforto, trazer renovo à nossa vida. Por isso o profeta Osés nos disse que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor e Salvador por meio da sua palavra. Olhando as nossas confissões, ela nos diz o porquê nós devemos crer na Bíblia, o porquê nós devemos professar as Escrituras. O breve catecismo é muito claro sobre isso. Ele diz que nós devemos confiar, nós devemos crer, nós devemos nos devotar a ela, porque ela é um tratamento à nossa história. Ela é um conforto às nossas angústias, ela é um consolo à alma mais inquieta para o coração humano. Quer um exemplo disso? O salmista no Salmo 42, no verso 5, ele diz, pregando para ele mesmo: por que estás abatido a minha alma?
Oh alma, por que te perturbas dentro de mim? Por que, alma? E ele prega para si e responde: espera em Deus, a Ele o meu auxílio e Deus meu. É por meio dessa palavra que vem o auxílio à minha alma. É por meio dessa palavra que vem o conforto, que vem o consolo, que vem o tratamento à minha vida. Talvez a sua geração, ou principalmente a geração dos nossos filhos, estão sendo muito atacada sobre a autoridade dessa palavra, porque muitos vão dizer: ela foi escrita por homens. Como é que você confia numa palavra que foi colocada por homens? Apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Éfeso, capítulo 3, versículo 20, ele trata muito bem sobre a autoridade dessa palavra. Ele trata muito bem como ela foi compilada à nossa vida. Ele trata muito bem falando que ela é o padrão para o teste de toda a verdade. Ela tem autoridade porque ela não é pela voz humana, ela é a voz de Deus, a vida do ser humano. Ela é a voz de Deus, a vida de qualquer pecador. Compreendendo isso, irmãos, nós precisamos colocar na nossa vida a certeza de uma coisa: a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. Foi isso que Paulo disse ao jovem Timóteo. No capítulo 2, segunda carta, capítulo 3, versículo 15, ele disse isso ao jovem Timóteo. Ele disse: olha, Timóteo, observe esta palavra. Timóteo, você aprendeu ela desde criança. Você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ela é a sua regra de fé e prática. Ela é a forma de Deus conduzir a sua vida e conduzir a sua história. Ela é a forma de fazer você viver feliz, plenamente feliz. Ela é a sua regra de fé e prática. O breve catecismo nos mostra também que esta palavra, ela é o meio usado por Deus para que venhamos a crer nele, para que venhamos a confessá-lo. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 31. Tudo que foi escrito foi para que creiamos nele, para que creiamos no seu poder. Contudo, querido irmão, permita-me nessa manhã dizer algo ao seu coração de forma clara e que seja muito compreensível a sua vida. Essa palavra, ela é para livre leitura. Essa palavra é para livre degustar. Você é livre para lê-la, você é livre para poder se alimentar, mas você não é livre para a interpretação. A livre interpretação não foi dada a todo ser humano, mas para aqueles que se dedicam, para aqueles que se doam, para aqueles que foram chamados pelo Senhor. Quer um exemplo prático disso? Você iria a um médico ou a um cirurgião que não tem diploma? Você colocaria a sua vida em risco, ou a vida dos seus em risco, na mesa de cirurgia sobre um médico que se auto-intitulou médico, mas não tem estudo nenhum, diploma nenhum? Eu creio piamente que a resposta unânime é não. Mas por que em meio à palavra de Deus nós buscamos ouvir aqueles que dizem que são? Porque em meio à palavra de Deus nós buscamos ouvir aqueles que se autodenominam pastores e outros títulos a mais. Precisamos compreender, irmãos, que essa palavra é para nós nos deleitarmos, nós nos alimentarmos. Essa palavra é para que nós venhamos a nos alegrar. Por isso devemos prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer, mas para sua compreensão melhor de quando não tiver, Deus colocou os pastores na sua vida. Homens estes que devem se dedicar ao estudo, homens esses que devem se esmerar no conhecimento da palavra. Compreendendo tudo isso, nós voltamos aqui agora então ao capítulo 3, do que o pastor ou apóstolo Paulo está conversando com o jovem pastor Timóteo, porque ele está dizendo que essa palavra ela é útil, ela é inspirada por Deus para algumas finalidades, e não só para aquele momento de Paulo e Timóteo diálogo, mas sim para a nossa geração e gerações futuras, porque esta palavra ela é mais útil e inspirada, e ela é mais atual do que a mensagem que vai sair agora, quem sabe no Twitter, quem sabe no Instagram, ou quem sabe no jornal que você vai receber.
que não recebeu. Essa palavra é mais atual do que tudo isto. E o pastor Paulo, conversando com o jovem Timóteo, disse: Timóteo, você aprendeu as sagradas letras. Olha, vai chegar um tempo difícil em que pessoas e hereges irão querer ouvir essa palavra. Vai ser como comichão nos ouvidos, é agoniante. Eles não querem ouvir a sã doutrina, a palavra, somente o sola escritura. Mas Timóteo, não se deixe ser levado por estes. Timóteo, não se deixe ser contaminados por este. Ao contrário, jovem Timóteo, meu filho na fé, ensine, porque ela é útil para o ensino. Nós temos perdido muitas vezes o que é essa pedagogia. Paulo está dizendo, esta palavra é útil para o ensino. E às vezes nós estamos criando, irmãos, uma dicotomia do mundo, ou um dualismo do mundo. A Bíblia, ela só serve para ser ensinada na igreja. Fora da igreja, eu posso ensinar tudo o que eu quiser. A Bíblia só serve para ser ensinada quando for se tratar de pecado. E aí o que é que nós fazemos em nossa geração? Começamos a destruir a expressão pecado para usar outras expressões no lugar de pecado. E nós não podemos tratar sobre isso. Quer um exemplo prático? A OMS cataloga muitas enfermidades. E dentre elas, uma que eu me assustei. Ele cataloga criança, no caso adolescente, melhor usando a palavra, rebelde como doença. Não estou tratando sobre imperatividade e outras coisas, não quero entrar nesse mérito. Mas rebeldia como doença. Para cada doença catalogada, uma medicação é construída. Uma medicação é colocada. Na minha época, e até antes da minha época, nós entendíamos muito bem que rebeldia, conforme as Escrituras, é pecado. E nós estamos tratando os filhos de uma forma psicologizada. Nós não estamos mais cuidando do pecado como pecado. E estamos tratando de forma efêmera. Nós estamos dando paliativos para tentar cuidar e tratar o que é pecado. E a única coisa que pode tratar o pecado é a Bíblia. Eu me lembro como se fosse hoje. Pastor Lúcio conheceu minha mãe e foi um grande amigo no período do câncer da minha mãe, a qual Deus levou em 2018. Na minha adolescência, eu acho que vocês nunca passaram por isso, mas eu passei. Adolescente é um caso sério. Em vez de ir para a escola, eu fiquei conversando no meio do caminho. E de tanto conversar no meio do caminho, quando eu chego na porta da escola, ela se fecha. E aí o desespero bate. Converso com o porteiro, deixa entrar, foi só 5 minutos, não pode. Mas por favor, e parece que mãe é um caso sério. Naquele exato dia, minha mãe liga para a escola. Conversa com a diretora, eram muito amigas e nós tínhamos um bom relacionamento. Doutora Fátima, como é que está meu filho? Seu filho é um bom aluno, mas conversa muito. Mas é um menino dedicado. Ele chegou na escola? Não chegou. Minha mãe fez, esqueci. É que ele foi resolver umas coisas e eu... Mas tudo bem, obrigado por informar. Na minha cabeça eu não queria chegar atrasado na escola, mas cheguei. E não queria chegar cedo em casa, então montei toda uma estratégia. Vou ficar na frente da escola, esperar passar 2 horas. Sempre falta professor, então eu vou dizer à minha mãe que houve professor que faltou, subir o horário e eu larguei cedo. Tudo esquematizado, tudo preparado. E assim foi. Chego em casa mais cedo, minha mãe, meu filho, chegou mais cedo hoje. O que foi, mãe? A professora faltou. Subir o horário, a gente largou mais cedo. Que bom, filho, tudo bem. Vá tomar banho. Quando eu fui tomar banho, eu saio do banheiro, ela está sentado na cama. Disse, filho, sente aqui. Eu já sabia que vinha algum problema. Eu preferia levar 10 pisas de cinturão da minha mãe do que levar uma pisa verbal. Sente aí, filho. Abra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Meu desejo é dizer, não, para, não.
Foi o que eu fiz, eu confesso, sou réu, confesso. Eu já sabia. João 8,44, o pai da mentira é Satanás. Quando ela me fez ler, a angústia já começou. Ela disse: meu filho, você foi para a escola. Quer dizer, mas o quê? Disse: mãe, me perdoe, eu não fui. Quer dizer, eu fui, mas eu fiquei conversando no meio do caminho e cheguei atrasado. E ele olhou para mim e fez: filho, eu nunca esqueço. Antes de você falhar comigo, você está falhando com Deus. Antes de você me entristecer, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Antes de ser meu, você é dele, meu filho. Minha mãe não foi uma mulher de muita cultura no sentido de títulos, mas uma mulher de grande sabedoria em ensinar a palavra, em tratar o coração do pecador. Ali está um bebezinho, eu imagino a alegria dos pais. Mas ele é tão pecador quanto eu, quanto nós. A diferença só é o tempo. E vocês, pais, precisam tratar o coração dos filhos. É fato que todo pai sonha, assim penso como os pais aqui, em que seus filhos sejam grandes homens para a sociedade, doutores, quem sabe ganhem prêmios nobres, quem sabe sejam homens reconhecidos de forma mundial. Mas se o coração dele não for tratado, ele pode ter esse título todo e acordar no inferno. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa mentalidade pós-moderna é que os nossos filhos precisam de tudo para ser algo. E as Escrituras nos ensinam não isso. O princípio é as nossas crianças, os nossos filhos, nós precisamos de Cristo para ser algo. O legado que nós deixamos aqui, irmãos, não é um legado puramente material, ou quem sabe ético, ou quem sabe acadêmico. O nosso legado é Cristo Jesus para nossas gerações vindouras. Com isso eu não quero deixar de lado a ciência, muito menos o estudar e trabalhar. Quando eu estava fazendo faculdade de Química e Deus me chamou na metade do curso, eu disse: mãe, estou abandonando tudo, indo para o seminário. Ela disse: você não vai. Eu disse: mas mãe, por que não? Deus me chamou, eu não vou usar para nada isso. Filho, se Deus te abriu a oportunidade de fazer a faculdade, termine, porque Ele te concedeu. Glorificado seja Deus, porque eu dei ouvido à minha mãe mesmo contra a minha vontade. Grande bênção foi na minha vida e tem sido na minha vida, a faculdade após. Queridos irmãos, eu não sou contra a ciência, mas nós não podemos colocar a ciência, essa pedagogia, no lugar das Escrituras. O que é mais importante? Seu filho no reino celeste ou seu filho com glória e majestade no reino terreno? Se nós pudermos ter as duas coisas, amém, aleluia, glória ao Senhor. Por isso que John Piper certa vez disse: nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser homens e mulheres de Deus, aonde Deus quer que eles sejam. Nós precisamos parar com essa ideia, mentalidade de que existem trabalhos que são para a glória de Deus e trabalhos que não. É fato que alguns são pecaminosos, esses nós dizemos aos filhos: olha, não entra. Mas existem outros, por exemplo, ele citou a política. Nós temos a ideia de que todo político é ladrão, e por isso muitas vezes esquivamos os filhos, esquivamos-nos dessa compreensão de estar lá dentro. E ele disse: é por falta do ensino verdadeiro aos nossos filhos que muitos estão assumindo e fazendo o que estão fazendo. Não há mal em ser político, não há mal em ser médico, e muito menos pastor. Usei as expressões dessas, ou advogado, porque na grande maioria das vezes o povo usa essas profissões para dizer que são ladrão. Não. Nós precisamos ensinar as Escrituras. E eu quero trazer o solo da Escritura de forma bem prática à nossa vida. Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: as heresias vão vir, e as heresias vindo vão levar o povo a viver de uma forma errada, a adorar de uma forma errada, a servir de uma forma errada, cultuar a Deus de uma forma errada. Timóteo, não se preocupe, ensine a verdade. Ensino, porque essa palavra ela tem poder. Primeiro, ele dá o ponto positivo sobre ela. Volte comigo, no caso, em segundo lugar, depois que ele diz que ela é útil para o ensino, é inspirada e útil para o ensino, ela também serve para repreensão. E aqui Paulo está falando de uma forma positiva. Repreensão é diferente de exortação, de correção.
Quantas vezes nós fomos repreendidos? Repreendidos é para um propósito bom. Lembre que o Senhor disciplina quem ama. A repreensão não é para o mal. Vai chegar daqui a pouco tempo que esse bebê lindo vai estar andando dentro de casa. E sabe o que é que ele vai querer fazer? Olhar a tomada. E sabe o que é que vai acontecer? A curiosidade de saber o que serve aqueles buraquinhos. Já aconteceu com muitos. Graças a Deus minha mãe colocou um tampão lá e eu não coloquei o dedo. Nós somos curiosos. Somos assim. A repreensão é dizer: não faça isso. Saia daí. Não se envolva com isso. Sabe, quando eu lembro dessa estrutura, eu lembro de duas aplicações muito rápidas. A aplicação do salmista Davi e a interpretação, ou na verdade a aplicação da minha mãe por meio do salmista. Salmo 95, quando ele fala aqui ao seu povo, dizendo: olha, não cometam os mesmos pecados que os vossos pais, como fizeram lá em Massá e Meribá, tentando-me, não façam isso. O salmista estava dizendo duas coisas. Vocês devem aprender, e aí minha mãe me ensinou isso também, vocês devem aprender de duas formas com a vida. Primeira forma de você aprender é com o erro dos outros. Olha, ele está dizendo: olhe para os vossos pais, não cometam os mesmos erros, não cometam as mesmas falhas, não tentem o Senhor da mesma forma, não caminhe desse jeito. Você vai errar menos aprendendo com o erro dos outros, aprendendo com as falhas dos outros e até com os acertos. Mas esse tipo de ensino não nos leva a sentir a adrenalina do perigo, mas é melhor. A segunda forma é: aprenda com seus próprios erros. E aí minha mãe me disse: filho, essa forma você vai sofrer muito. Por essa forma você vai sentir muita dor. Você vai ter marcas, quem sabe, no seu corpo. Você vai ter marcas nas suas emoções, na sua alma. Você vai chorar, mas você vai aprender. Você vai aprender. A repreensão, queridos irmãos, é para nos dizer justamente isso. Como é que você quer aprender? O Senhor por várias vezes repreende o seu povo. O Senhor por várias vezes chama a atenção do seu povo. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção do jovem Timóteo, dizendo: olha, esses que estão ouvindo as heresias, eles estão se perdendo. Mas a palavra de Deus é para repreendê-los e dizer assim: não decaiam da graça, voltem à palavra do Senhor, voltem somente às Escrituras, somente Cristo Jesus, voltem ao seu Salvador. A repreensão, é fato que toda repreensão no início ela é muito ruim. Qual é o filho? Qual é o pai? Qual é o cônjuge que gosta quando o outro chega e diz: senta, vamos conversar? E começa a repreender, e começa a trazer a exortação. Ninguém gosta, irmãos, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso eu nos impede, pelo princípio de achar que somos autossuficientes, pelo princípio de achar que somos perfeitos. E quem é o outro para corrigir? Quem é o outro? Por isso Paulo está mostrando: olha, Cristo é suficiente, as Escrituras é suficiente para corrigir a quem ama. E se um dia nós formos repreendidos, se um dia nós formos corrigidos, tratados por Cristo, sejamos felizes. Sabe por quê? Porque quem não é tratado ou repreendido, exortado, são os bastardos. Os filhos, eles são acolhidos. A outra palavra que Paulo usa para o jovem Timóteo é uma palavra mais dura. E essa daqui é uma palavra que traz um sentido pesado, doloroso. Veja comigo. A palavra de Deus, ela é útil, é inspirada por Deus para o ensino, para repreensão e para correção. E correção aqui, voltando no tempo, nós sabemos como é que se aplica. Quando meu avô dizia assim: hoje você vai levar uma correção. Era momento de tensão, de dor, de morte antes da correção, porque a gente sabia que ia apanhar. A correção aqui é justamente algo doloroso. É algo que nós não gostamos, não nos adaptamos.
A ideia do apóstolo Paulo é enfatizar o lado negativo. Negativo no sentido de que quem gosta de ser repreendido? Quem gosta quando o pastor chama a ovelha para repreender? Sabe qual é a nossa reação a isso? Pastor Lúcio é pai de 2 filhos. Eu ainda não sou pai, mesmo casado, mas é um desejo imenso. Eu tinha um irmão e sabe qual é a nossa reação quando nós somos repreendidos? Você fez isso, automaticamente a gente faz o quê? Mas meu irmão também fez. Ou então o pai chega e diz: olha, dobre as suas roupas, ajeite sua cama. E aí você não fez e seu irmão também não fez. Aí quando o pai chega: eu disse para você, aí você automaticamente: mas meu irmão também não. Nós sempre buscamos justificar os nossos erros. Nós sempre buscamos de forma cotidiana dizer assim: não, mas eu não sou tão pecador para merecer tal correção. O meu pecado foi um pecadozinho, foi um pecadozinho pequeno. E deixa eu dizer uma coisa, queridos irmãos: a falta de compreensão sobre o que é pecado nos faz relativizar que pecado mancha e macula a glória de Deus. Agora, sabe de onde vêm esses ensinos? E que muitas vezes vão se internalizando em nós? Dos falsos mestres. Dos falsos mestres que relativizam a palavra do Senhor e que diz que para essa área Deus atua contra o pecado, mas essa área é algo simplório. Deus não vai cobrar de você. É interessante que com o passar do tempo a nossa mente começa a ser seletiva sobre o que é pecado. Exemplo prático: não, eu peguei R$1. Besteira, R$1, coisa pouca. Peguei R$1.000. Já foi uma coisa mais média. Peguei R$10.000. Misericórdia, Senhor. 100 mil, misericórdia, Senhor, é um pecado grave. E relativizamos R$1. Nós somos chamados, irmãos, não para relativizar. E por isso que Deus nos corrige. É por isso que Deus nos chama a atenção. É por isso que Deus nos traz à memória que o pecado, ele deve ser corrigido. O pecado, ele deve ser chamado a abandonar, a deixar de lado, a viver uma vida santa e não uma vida errada, a ser guiado pelas veredas do Senhor, a ser guiados pelas escrituras do Senhor, porque a escritura do Senhor, ela é capaz de tratar o ser humano. Como eu já disse, Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela restaura a alma, ela restaura o caráter. Sabe por quê? Porque ela é útil e inspirada para tratar na justiça, não dos homens, na justiça não de um pecador. Ela instrui na justiça perfeita, a lei de Deus, a justiça que não é a nossa. Apóstolo Tiago vai dizer que a nossa justiça ainda é falha. Se nós tentarmos julgar pelo nosso próprio julgamento, nós julgamos com ainda o cheiro do pecado. E por mais perfeito que tentemos ser, ainda é falho. A única justiça perfeita e plena para tratar o pecador é a lei do Senhor. Por isso Paulo vai dizer assim ao jovem Timóteo: Timóteo, caminha nessas sagradas letras, porque ela é útil, ou ela é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, na lei do Senhor. Sabe para quê, Timóteo? Em palavras finais, no versículo 17: para tornar o homem e a mulher maduro diante de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Maduro. Deixa eu dizer algo nessa manhã. Não é a ética, não é a filosofia, não é a ciência que vai fazer o homem maduro. Ela pode fazer o homem ético, conhecedor, fazer o homem inteligente, mas maduro, habilitado para toda boa obra, somente as Escrituras. Você crê nela? Você confia nela? O jovem, conversando com seu pai,
leu pela terceira vez e disse: Pai, eu não consigo entender o que o Senhor quer dizer. Eu já li 3 vezes a palavra, eu não consigo sentir nada. E o pai olhou para o filho e disse: Filho, você ainda não está pronto para ser pastor. Por quê, pai? Filho, se você ao ler as Escrituras, ela não arde no seu coração, ela não queima no seu coração, ela não traz o desejo de você viver para a glória de Deus, ela não impulsiona você a viver a verdade, ela não traz alegria ao seu interior, à sua alma, você não está pronto para viver como um pregador do Evangelho. Queridos irmãos, se essa palavra não nos afasta do pecado, o pecado nos afastará dessa palavra. Como disse Lutero lá em Worms, eu não posso revogar tudo aquilo que tenho ensinado, porque a minha mente está cativa a Deus, a minha mente está cativa à palavra de Deus, por isso eu não reconsidero, eu não revogarei. E nessa geração nós somos chamados a não revogar a palavra de Deus, somos chamados a sofrer por essa palavra. Não relativize, não abandone, creia no sola Escritura, e se necessário por ela, sofra, morra, mas viva inteiramente, integralmente. Uma palavra inspirada, útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, como homens e mulheres de Deus, maduros para toda boa obra. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor levantou Lutero, não com o desejo de dividir a igreja, mas de chamar a igreja a somente as Escrituras, a voltar à compreensão de que os justos viveriam pela fé, de que nós deveríamos ser conduzidos pela Tua palavra. Ah, Deus, por meio dele o Senhor trouxe essa reforma e não permite que a nossa geração continue relativizando, mas desafia nessa manhã a nossa geração, Senhor, desafia, incomoda, inculca na mente e no coração da nossa geração ou viver somente as Escrituras, sem relativizar, sem colocar os nossos achismos, mas entender que ela é inspirada, ela é útil, ela é suficiente para o homem todo e para todo homem. Ah, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, aquece o nosso coração, reaviva o nosso coração pela leitura da Tua palavra, por ter fome e sede. E não deixa, Senhor, a nossa mente, como Lutero disse, a nossa mente se desviar, mas permite que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, ao Teu poder, para que não venhamos a perecer, mas para que venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus continue nos abençoando.